Olá, amigas e amigos do blog Projetos para o Brasil. O nosso blog pretende abrir uma série especial sobre uma polêmica muito importante para o Brasil e para os brasileiros, que é a reforma da educação proposta pelo governo golpista de Temer. Hoje nós vamos conversar com Nádia Campeão, de notório saber sobre o assunto, atual secretária municipal de educação de São Paulo, e vamos fazer um diálogo que vai continuar ao longo da série, nos próximos dias, pelo blog. Uma grande polêmica sobre a reformulação do ensino médio, que eu considero vital, é fazer essa proposta por meio de medida provisória. Eu quero lembrar que essa proposta de reforma do ensino médio já se baseava na medida do projeto-lei 6840, que tramita no Congresso Nacional desde 2013. E agora isso foi atropelado por uma medida provisória. Aquela lei já vinha sendo submetida a muitas críticas dos setores especializados. As principais eram o fim do ensino médio noturno, para menores de 18 anos, o período integral e a divisão por áreas de conhecimento. Mas eu começo, Nádia, por aí. Fazer isso por medida provisória, atropelando todo esse debate, não é um abuso? Eu acho que é muito ruim fazer reforma de ensino médio por medida provisória, né? Mas o conteúdo da MP é ruim também, né? Então acho que as duas coisas merecem crítica, né? A forma, o fato de fazer por MP, mas o conteúdo da proposta também não é bom. Se não fosse por MP, o conteúdo já seria bastante questionável, mas você tem um processo diferente e acho que as mudanças no ensino médio, pela importância que tem, que já é um tema que vem já de um tempo, né, exigindo realmente mudanças, mas pela importância exige que faça um debate amplo, um debate democrático. Debater ensino médio hoje, sem levar em conta o que pensam os estudantes também, que são os maiores interessados em ter um ensino médio interessante, de qualidade, que eles possam opinar sobre as principais carências, os principais interesses que eles têm, sem ouvir profundamente os trabalhadores na área da educação, né? Então eu acho que tem muito problema essa proposta do... Quer dizer, acaba sendo uma proposta que submetida a um mero debate congressual, e não ouvindo a sociedade nem os setores especializados. Eles ficam dizendo, né, que já teve debate e que então podia apresentar a proposta. Mas não é verdade, eles fizeram mudanças ruins no Conselho Nacional de Educação, né, e custa crer que um governo empossado da forma como foi, né, fruto desse processo ilegítimo que foi, já menos de um mês apresente por medida provisória uma reforma tão importante como essa no ensino médio. Então, eles deveriam justamente ter dado mais tempo para recompor, né, uma série de debates, de discussões mais amplas na sociedade. Parece coisa de quem está querendo apresentar logo alguma coisa para ocupar espaço, né, na cena de uma área importante como a educação, e vamos apresentar isso por medida provisória, para já poder pautar o tema. Mas acho que a solução não foi boa, né, não foi boa, e já está recebendo muitas críticas justas, tanto ao fato de ser MP, como também ao conteúdo do projeto. Eu concordo. Talvez também a medida provisória seja porque será impossível esse governo promover um verdadeiro debate sobre a reforma da educação, porque, no fundo, a medida provisória é um bode, né? O fundamento é a PEC 241. Essa PEC 241, que pretende instituir um novo regime fiscal da União para a área de educação, de modo que a despesa em 2036 seja a mesma em termos proporcionais do que em 2016. Portanto, um congelamento das verbas para a educação pelos próximos 20 anos. Eu lembro até que em 2013, o Plano Nacional de Educação, sob o governo Dilma, ele consagrou 10% das verbas de educação para o ensino e mais, propôs 75% dos royalties do pré-sal voltados para a educação. Portanto, a educação teria
um regime progressivo de verbas. E agora se quer congelar isso tudo. Como é que você avalia mesmo o financiamento da área, junto com a medida provisória? Depois nós vamos debater o mérito da proposta. Bom, eu acho que a questão do financiamento da educação, também isso vai ocorrer com a saúde e com outras áreas sociais, mas como são as duas coisas mais importantes, mais impactantes, né, saúde e educação, nós estamos numa encruzilhada muito séria com o problema do financiamento. Tudo aquilo que se fez para aumentar progressivamente o financiamento dessas duas áreas a partir da Constituição, né, de 88, que era vincular ao orçamento, aumentar gradativamente. No caso da educação, esse esforço enorme que se fez de relacionar o pré-sal, os recursos do pré-sal, tudo isso, a orientação do governo Temer é o contrário, né? É reduzir isso tudo, retroceder nisso tudo, né? Então nós não temos expectativa dessa forma, porque é impossível cumprir o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e os planos municipais de educação, se não for investindo mais em educação, ampliando o que eles chamam de gasto, que é investimento. Sem ampliar é impossível, porque se fala em... Agora universalizamos o ensino para as crianças de 4 e 5 anos, mas em todos os planos nós temos o compromisso de atender agora as crianças de 0 a 3, com a educação infantil. Mas tem milhares de crianças ainda fora da escola de 0 a 3 anos. Se fala em ensino de tempo integral. Dar ensino de tempo integral para os estudantes é muito recurso, né? Você tem que dobrar praticamente o que você já dá hoje, porque são jornada dos professores, alimentação escolar, é muita coisa, né? Então, de onde virão esses recursos? Para que a gente continue investindo em expansão e qualidade. Então, congelar por 20 anos é a gente dizer o seguinte, ó, para aonde nós estamos e mais do que corta alguns programas que nós tínhamos até então. Tanto na saúde como na educação já está a relação dos programas que a equipe que está lá no MEC acha que deve cortar, que são supérfluos, né? Então a gente já vai ver um pouco esse sinal na proposta. Então é uma ameaça terrível esse problema do teto, da qual não tem onde fugir. Todos esses planos aprovados vão virar peça de ficção, né? E nós vamos voltar a contar dinheirinho para manter as escolas funcionando, o básico do básico. É isso que eu enxergo que vai acontecer nos próximos 20 anos, daí para pior. Tá certo. E além do financiamento do Plano Nacional de Educação, o antigo Plano Nacional, além do financiamento, o antigo Plano Nacional de Educação, que eu já citei, da presidenta Dilma, previa uma aproximação entre o ensino geral e técnico com o objetivo de unir o pensamento humanístico e profissional. Essa atual reforma, por meio de medida provisória, toma um caminho diametralmente oposto. O que tem provocado muita polêmica de mérito diz respeito exatamente à possibilidade de extinção de algumas disciplinas centrais no processo de aprendizagem, especificamente artes, sociologia e filosofia, previstos na Base Nacional Curricular Comum. Especificamente sobre essa extinção, qual o impacto que você julga dessa medida no processo educacional? Bom, eu tenho acompanhado uma parte dos debates sobre a Base Nacional Curricular para o ensino médio, né, que ainda será divulgada a versão final, eles estão estimando aí para o ano que vem. Então, aí que a gente vai ter uma dimensão melhor, né, sobre isso. E eu não sou propriamente uma pessoa especializada na questão do ensino médio, já que aqui os municípios se dedicam, sobretudo, ao ensino fundamental, à educação infantil, né? Mas é claro que, acompanhando os debates na educação, a gente percebe que o currículo do ensino médio, ele realmente precisava passar por mudanças, né? Estava muito disperso, muito amplo, e é preciso fazer, portanto, elencar, selecionar melhor, precisar melhor
quais seriam essas diretrizes e as bases que devem permanecer no currículo. Mas acho que essa escolha divulgada agora não é a mais adequada, né? Principalmente quando se fala em restringir essa área mais ligada à área de humanas, à área de artes, né? Porque é justamente um terreno, né, em que os estudantes manifestam um interesse maior, né, que faz com que eles se fixem mais no ensino médio, né? Então, os próprios estudantes dizem isso. Que é a base de uma formação humanística, né? Que ao lado das ciências, né, das ciências exatas, de ciências biológicas, quer dizer, isso compõe uma formação mais integral, né? Então, eu acho que não tem por que abrir mão disso, né? Não é essa a exigência que se tem. É possível fazer um trabalho curricular mais focado, né? Mas que não abra mão de todas essas possibilidades. Então, acho que aí eles não acertaram também, não. Mas eu penso que há uma coisa que você tem notório saber e notória especialidade, especificamente sobre a educação física obrigatória. Você que foi secretária municipal de esporte daqui da capital de São Paulo, de 2001 a 2005, e secretaria que lançou as bases de uma política nacional de esporte depois desenvolvida por vários ministros do PCdoB. A gestão foi seminal. E você lidou muito com esse problema, esporte, educação, lazer. Educação física não devia ser obrigatória? Eu acho que sim, claro, né? Acho que não tem a menor justificativa para essa proposta. E como muita coisa que o governo do Temer está fazendo, eles vão, propõem, depois recua, né? Vai, depois volta. Então é um jogo muito estranho, né? Muito inaceitável para assuntos tão sérios. No caso da educação física, eu não acredito que isso vai permanecer, né? Porque é tão evidente, né, a carência que o Brasil tem, né, da formação na área de atividades físicas e esportivas. Porque a gente fala educação física, parece que logo um sinônimo de esportes de competição, que já seria importante, né? Nós acabamos de realizar uma Olimpíada, né? Então é até um contrassenso. Mas eu estou falando da atividade física como fator de desenvolvimento, né, humano e como necessidade para a saúde, a atividade saudável, né, a vida saudável das pessoas. Isso para um jovem, imagina, nós estamos falando em ensino médio de um jovem, um adolescente que sai aos 14 anos do ensino fundamental. Então você abrir mão de que esse jovem possa ter acesso, né, a artes, a atividade física, ao esporte, aos 14 anos, mas por que mesmo? Com qual justificativa, né? Então, eu acho que é um erro crasso, esse é um erro crasso, que certamente, com medida provisória, sem medida provisória, de um jeito ou de outro, vai haver uma mudança, a sociedade não vai pactuar com isso, né? Então, é mais um desses equívocos que um bom debate, um debate democrático, um debate com mais equilíbrio, isso não seguiria adiante, né? Acho que não vai seguir adiante, não vai ter apoio nem do Congresso, nem da sociedade, nem dos profissionais da área, né? E muito menos da juventude, né? Acho que isso não vai prosperar. Voltando rapidamente ao problema do tempo integral proposto na medida provisória, que aparentemente é uma proposta que interessante, né? Tempo integral, mas está mal preparada a medida, improvisada, e suprimindo um debate na sociedade. Mas especificamente me preocupa que deve haver milhões de jovens que estudam e trabalham ou apenas trabalham. Como é que vai garantir ensino integral para esses jovens, se eles têm que trabalhar para se sustentar? Olha, primeira coisa nessa discussão do ensino integral é a gente pensar o seguinte: qual será a fonte de financiamento para garantir a expansão do ensino em tempo integral? Essa é a discussão, porque ensino em tempo integral está previsto nos planos nacional, estadual e nos planos municipais. É o que todo mundo gostaria, que a expansão, a qualidade, um número maior de horas que as crianças e os jovens ficassem dentro da escola. Isso pressupõe
que crianças e jovens não precisassem trabalhar, pudessem se dedicar ao estudo ou atividades complementares. Mas nós temos que financiar isso. E nacionalmente as estruturas são muito diferenciadas. Você pode ter uma estrutura numa cidade pequena e média que ela não se repete numa grande cidade como São Paulo, por exemplo. Porque você tem que discutir os espaços, se você tem escolas, salas de aula, salas de outras atividades, equipamentos esportivos que comportem o período maior para as crianças ficarem. Segundo, tem que ver o financiamento para pagar os educadores e educadoras para ficar todo esse período. Então, é um recurso alto de recursos humanos, a jornada dos profissionais da educação, né? Que precisam ser bem remunerados, e aí você está remunerando praticamente dobrando a jornada. Depois tem a alimentação escolar. Ensino em tempo integral exige que você dê as refeições, né, durante todo esse período. Também é um custo alto. É um custo que nós achamos que vale a pena. Mas então é incoerente com a proposta do governo de fixar teto. Ou é uma coisa ou é outra. Eles querem expandir, mas não querem prever financiamento, aumento dos investimentos. Então é uma brincadeira as propostas que o governo tem feito, né, nessa seara. Então essa é a primeira coisa. A outra é realmente fazer uma coisa compatível, né, de discussão, como organizar essa rede, né, como fazer com que não sejam prejudicadas alguns jovens em detrimento de outros. Aqueles que a família pode sustentar as crianças, né, e optarem por ensino integral, muito que bem vão ser beneficiados por isso. E os que não podem? Os que têm que trabalhar, né, já com os 15, 16 anos, 17, esses são milhões. São milhões, não vão fazer? Então tinha que estar associada à proposta com a garantia de que eles todos pudessem ter oportunidades iguais ao ensino de tempo integral. E depois ir por fases, né? Como que a gente vai abrindo quais as turmas, quais as séries que vão fazendo o ensino integral, que regiões, quer dizer, um plano, né? Porque senão fica parecendo uma reforma como essa que foi feita aqui em São Paulo, proposta pelo governo Alckmin, que caiu de repente, né? Apareceu uma reforma aí que ninguém sabia o que era, para onde ia, e que mais desorganizava do que organizava, e gerou ocupação das escolas, ninguém foi consultado, ninguém concordava com ela. Então, a rede do ensino médio ela é muito complexa, em cada cidade, em cada estado, né? E melhorar essa qualidade gradativamente é um projeto realmente de fôlego, que não pode abrir mão do financiamento. Todo mundo é a favor da escola de tempo integral, né? Mas ela tem pré-requisitos, ela tem um caminho a seguir. E eles parecem que resolveram colocar, me dá a impressão assim, que esta proposta por MP, usando essas palavras, né, ensino fundamental, ensino médio, tempo integral, profissionalizante, vamos selecionar as matérias, parece uma coisa para chamar atenção, né? Demagogia? Ou pelo menos tirar atenção de outras coisas e criar um fato positivo na área da educação para o ministro da Educação e o presidente. Artificial, né? Criar uma coisa que não estava madura, não tem propostas bem apresentadas, bem amarradas, numa área em que tem muita gente especialista, muita gente cuidando da educação, muita gente fazendo trabalho sério. Então, não ia passar assim. Então, pode ser mais uma dessas medidas do governo Temer que começa e eles têm que dizer tudo. A cada semana, a cada dia, eles recuam um pouco, né? Mas é lamentável que isso tenha que ser feito com a educação, né? Acho que a educação merecia mais seriedade e um cuidado maior. Você já mencionou, mas levando em conta sua experiência política, sua percepção política, eu pergunto o seguinte: em São Paulo e no Paraná, 2 escolas já foram ocupadas pelos estudantes, e em São Paulo os professores da rede pública declararam greve acerca dessa pretensa reforma do ensino médio. Você acredita que há possibilidade de ocorrer uma nova onda de protestos e de ocupações da escola, que foram muito importantes, aquelas de São Paulo, muito vivas, e muito até espontâneas? Você acredita que isso possa gerar uma onda mais extensa em São Paulo e pelo país?
Eu acho que se essa proposta, na medida em que ela for sendo mais discutida, mais compreendida, né, mais debatida, e se conectada à PEC do teto dos gastos, né, quando uma coisa for colocada ao lado da outra, acho que tem um potencial de mobilização da área da educação, envolvendo professores, envolvendo estudantes, principalmente, muito grande. Porque em 2013, vamos lembrar que as manifestações que começaram, foram para a rua, tinham a questão do transporte, mas quantos e quantos cartazes, né, a gente viu defendendo a educação, a escola, e tem gente por aí afora fazendo discurso que a educação não é boa, que precisa ter qualidade, né? Então a educação é acima de tudo. Para que fazer Copa do Mundo se nós precisamos investir em educação? Então, pensando que essa bandeira da educação é tão importante para todos os brasileiros, todos, sem exceção, é universal, né? É universal, então uma coisa, lógico que toda pessoa vai refletir, não tem a ver com a outra. Como é que eu posso querer expandir ensino integral, melhorar o ensino médio, né? Mesmo que a proposta tenha equívocos, mas melhorar, cumprir os planos e ao mesmo tempo limitar, congelar gastos por 20 anos. Então, não é possível e vai haver resistência, vai haver mobilização, e os estudantes estão muito... Os estudantes aqui em São Paulo conseguiram uma coisa que quase ninguém conseguiu nos últimos 20 anos, que foi abrir uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar os contratos de merenda, né, do governo estadual, da Secretaria de Educação. Nunca se conseguiu fazer uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar contratos do governo estadual. Os estudantes conseguiram. Né? Então, eu acho que é uma nova fase, né, de participação dos estudantes, e imagina, se eles não vão cuidar do ensino médio, vão cuidar também. Muito bom. Obrigado, Nádia, pela presença aqui no blog. Falei com Nádia Campeão, atual secretária municipal de educação da cidade de São Paulo. Eu quero convidar os amigos e amigas que acompanham o blog a acompanhar esta série especial que promete muita mobilização, muita polêmica, em benefício da nossa juventude, em benefício da democracia, em benefício do nosso país. Muito obrigado.